Olá, pessoal. Vamos falar um pouco hoje sobre relacionamento. Por que que os relacionamentos dão tão errado, hein? Por que que as pessoas não conseguem deixar tudo correto ali, tudo no prumo, para que o relacionamento funcione? Bom, primeiramente, a gente precisa ver o que está acontecendo com a gente, né? Interno, porque a gente precisa se melhorar, a gente precisa se trabalhar. Depois a gente ainda tem que fazer isso do lado de fora, fazer dar certo as relações externas. Então todo o problema de um relacionamento não dar certo está inicia, né, ali no nosso interior. Exatamente. Então, quando a gente está desunido conosco, quando a gente está separado de nós mesmos, quando nós não somos quem somos, nós somos uma outra figura, isso gera um descontentamento. Esse descontentamento interno é o que vai gerar uma falsa sensação de que o problema está no outro. Tá, mas vamos dizer que você tá aí se relacionando com uma pessoa e aquela pessoa não tem nada a ver com você ou não, você não concorda do jeito que a pessoa é. Mas veja bem, a que nível de inconsciência a gente pode ter para chegar ao ponto de se relacionar com alguém que não faz sentido para nós? Então, sempre está baseado naquilo que somos, né? A nossa desunião interna, já dizia Jung. Então, a nossa desunião interna é o princípio do fim do relacionamento. Você começa a se desarmonizar com você e isso leva a você a se desarmonizar em tudo do lado de fora. Então a gente começa a olhar todos os defeitos, todas as falhas, todas as coisas no outro, porque isso está dentro de nós. Dentro das sessões, o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir, nós vamos entender esses processos que estão acontecendo, tanto na dinâmica interna quanto na dinâmica do casal. A gente vai começar a perceber o que está acontecendo ali. E a partir dessa fala, então nós conseguimos perceber qual que é o resultado de cada ação. Né? Para cada ação tem uma reação. Para cada problema que a pessoa traz no mundo dela, existe ali uma resposta, né? Uma reação que desencadeia de um problema interno. E aí você pode ter apenas um dos cônjuges, um dos namorados, um dos parceiros que estejam com problema, ou você pode ter os dois com o mundo totalmente afetado. E a gente precisa trazer isso, né, à tona, perceber, ajudar a pessoa mesma a enxergar esse caminho, a pessoa autoavaliar e também ver o que levou a acontecer a situação que está atual. E quando a pessoa é capaz, né, de se entregar nesse ponto, de ela olhar o que está desencadeando isso, o que está trazendo esses resultados na vida dela, ela mesma vai cooperando para que a vida dela fique melhor, né? Algumas outras pessoas vão ter resistência, vão querer bater o pé mesmo, dizer eu tô certa, pronto, acabou, o outro é quem tá errado. E essa resistência em não querer mudar é o que vai atrapalhar o processo. É o que vai, enquanto a pessoa estiver ali querendo, né, apontar aí para o outro, querendo mostrar que ainda é o outro e não querer fazer essa mudança interna, sempre vai ter problema no relacionamento, sim. Então, assim, quando a pessoa é capaz de fazer essa transformação interna, né, com ajuda terapêutica e tudo mais, ótimo. Ela pode melhorar esse relacionamento, ela pode transformar essa união sagrada e conseguir manter-se unido nas jornadas, aconteça o que aconteça, vai passar juntos ali. Então, podem sim alcançar o fortalecimento um do outro,
e do casal, né, em si, quando os dois se unem, ou podem optar porque quando um percebe que o outro não quer realmente é, lutar por esse relacionamento, né, fazer uma modificação interna, então não tem jeito, né, há o rompimento mesmo. Mas de toda forma, né, para que serve o processo terapêutico? Para que a pessoa se sinta mais positiva, mais leve, mais alegre, tenha sonhos, né, tenha uma vida melhor, que a pessoa resgate aquela pessoa que ela era antes dessa união aí, feliz, cheia de planos, cheia de sonhos, e muitas vezes dentro da união ela se anulou, se esqueceu de si, não está mais tendo felicidade interna. Enfim, muitas vezes as pessoas vão vir sozinhas. Os parceiros, as parceiras não vão querer vir para o processo terapêutico. Então o processo terapêutico é entrar no casulo mesmo, né? Entrar nesse casulo, se compreender, se fazer as suas alterações com esse objetivo, né? De ser uma pessoa feliz e se liberar de todas as suas inseguranças, de todos os seus problemas de passado e das dores, se resgatar. Esse processo a gente faz com a psicanálise, a hipnose, a gente vai fazendo com essas áreas aí, essas terapias, que elas são mais convencionais. As terapias holísticas, que podem ajudar, por exemplo, o Theta Healing, ele pode ajudar a gente a fazer o processo de escavação para procurar o que está acontecendo, que deu esse problema interno, né? E que os relacionamentos não dão certo. A gente consegue fazer com o Theta Healing, porque ele vai para um lugar muito mais amplo, não vai apenas naquilo que está consciente, ou ele vai para um lugar que pode ser de vidas passadas, ele vai para um lugar que pode ser de uterino, no DNA, coisas que vinham das gerações. E a gente consegue fazer esse processo muito mais profundo com esse processo terapêutico, o Theta Healing. E aqueles que estão conscientes, né, o processo consciente, a gente vai fazer com a análise. A análise pode ir até na análise de sonhos, pode ir em algo que a gente guardou lá no fundo do nosso ser com a hipnose, né, que a gente são experiências da nossa vida atual e a gente camuflou isso, ou a gente enterrou isso para não ter que lidar. Então a gente consegue fazer isso. Então, quando nós estamos no estado de depressão, quando estamos num estado de decepção com o outro, né, a gente vai mais para a raiva, mais para a questão da desilusão, para sentimentos densos, e mais longe a gente fica do amor, tanto do alto amor quanto do amor pelo outro, né? Muitas vezes os relacionamentos eles estão mais parecidos com um ringue do que com um lugar sagrado, amoroso, né? Vai mais para um lugar onde ela tá certa ou ele tá certo e os dois brigam porque estão certos, mais na questão de dois com espadas do que os dois com as taças. Eu gosto muito do tarot terapêutico porque a gente tem essa demonstração, né, do que seria um relacionamento saudável. Relacionamento saudável, quando a gente está na disputa, né? Por exemplo, aqui, ó, vocês vão ver a disputa, ela só gera uma ferida, não é? Então, quando a gente tá a espada, a gente tem razão, a gente fica mais seco, né? A gente fica mais, tá vendo o solo aqui? A gente fica mais racional apenas, sem amor. Você tem toda a razão, você está certo, então assim, fica seco, fica só pensando nisso, em quem tá certo, em quem briga melhor, não é? Então, é um convite a resgatar, né,
o que vocês sentiam antes. É muito diferente. Eu vou colocar aqui, ó, o que que os pensamentos, os pensamentos agressivos, digamos assim, eles causam, tá vendo? Toda essa história do campo mental. O campo mental é terrível. Ele é muito diferente do campo emocional. No campo emocional, nós temos justamente a união do casal. Olha, o casal unido, aqui os dois estão completos, tá vendo? Os dois estão unidos, completos. O emocional desses dois estão completos, né? Estão curados, estão felizes, não estão numa disputa. Os dois são unidos num propósito, né? Aqui também tem as questões emocionais quando um abandona o outro, abandona o processo, o quanto que o emocional ele fica abalado. Então a gente vai olhando aqui no tarot terapêutico, tem toda uma história. Ó, aqui, momentos de solidão, quando a gente fica, né, sem a pessoa amada, ou à espera de alguém, né, tanto no início quanto no fim. E temos também quando nos unimos, né? Não tem espadas aqui, não tem o mental aqui, nós temos só o emocional, ó, unidos. Eu gosto muito desse processo, então dá para fazer ele, a gente visualizar com imagens arquetípicas do tarot terapêutico, né? Dá para visualizar ele com o Theta Healing, dá para fazer ele com a análise. Por quê? Para ver onde que tá esse real problema aí, né? E sair desse mundo das ilusões, da gente tá vendo uma coisa que não faz sentido, não é bem aquilo, e ir para um mundo real do que realmente está acontecendo, né? Então, onde você tem disputa de poder, que é as espadas que eu mostrei aqui, não tem como ter amor. Amor não é sobre poder, sobre posse, sobre ciúmes. O amor é ao contrário disso, né? O amor, ele dá essa liberdade para o outro ser quem é, né? Ele tem boas intenções, intenções honrosas. Isso é o amor. Tem muita mulher, principalmente, que confunde, acha que a pessoa está sendo o bem para ela, mas não está honrando ela, não está ajudando ela, só está pisando. E a pessoa continua ali no relacionamento, principalmente as mulheres com mais tempo de CPF aí, que aprenderam a ser extremamente submissas e não conseguem enxergar o dano que estão recebendo dos seus parceiros, né? Hoje já a faixa etária da geração Z, a geração Y e Z já não é mais assim, né? As mulheres já são diferentes, um pouco diferentes. Então tem que descobrir realmente o que está obscuro ali, trazer luz para tudo isso, para que você possa realmente ter um encontro consigo mesmo, para depois você ter uma relação saudável, positiva. E isso é realmente você ter esse encontro com o seu arquétipo, o que está regendo você, qual é o seu posicionamento, o que está te orientando. Tem uma crença, tem um estilo de vida que você tornou como certo para sua vida, mesmo que ele te prejudica. E aí você não modifica isso no seu interior, no seu inconsciente, e aí você fala, não, eu sei que tem algo errado, mas onde que tá isso? Aí você fala, bom, alguns podem ir, tem algo errado comigo. Eu que não dou certo com ninguém, eu que não. Ou então, não, olha lá, tá vendo? É esse parceiro que eu escolhi pra mim, é essa pessoa. E aí nunca chega ao âmago da questão. Troca de parceiros e continua o mesmo problema, porque ele não estava no outro, ele estava dentro de nós. Então, você vai trazer suas queixas, você vai trazer
os acúmulos de frustrações, os acúmulos de brigas, de coisas que vocês viveram ou que você traz de coisas do passado ali, para que a gente possa saber, que a gente possa ajudar você a nortear tudo isso. Pode ser que você tenha as suas frustrações dentro de um casamento, com filhos, com as frustrações no trabalho e transfere isso para dentro do relacionamento. Às vezes as frustrações é porque não tem períodos de lazer, tem muita tarefa, são com seus papéis sociais, às vezes suas frustrações é com dinheiro, é com a vida sexual que não é o suficiente. Enfim, são N frustrações. Mas a gente precisa trazer isso para poder saber por que está bloqueando o seu amor. Porque o amor é algo que a gente já nasce. E aí as emoções, as frustrações vão abafando esse sentimento que já é nosso, né? E vão, de alguma forma, puxando esses sentimentos, puxando a energia desse sentimento, deixando a pessoa sem energia, né? E como que a pessoa vai amar o outro se ela não ama a si mesma? Não tem nem como, não é verdade? E amor também não é domínio. Amor não é você manter aquela pessoa sob controle, você tentar controlar. Porque, na verdade, quanto mais você tenta controlar, mais você perde a pessoa, né? Não é sobre poder, sobre ganhar poder, sobre ter o poder sobre a outra pessoa. Isso, na verdade, é uma dinâmica narcisista, quando você pensa assim. E nem muito menos desvalorizar o outro com medo de que, se ele tiver o valor dele, ele vai escapar, né? Esse medo de ser superado pelo outro, né? Não é isso, né, gente? Então, assim, não é sobre poder, é sobre amor, sobre afeto, é sobre bem-estar. Você está dentro de um relacionamento e você ter bem-estar de estar dentro desse relacionamento, né? Mas a gente não só traz as questões internas, como também a pessoa pode ser infeliz por causa dos conflitos familiares que ela traz consigo, né? As coisas passadas, né? Da primeira família que ela viveu, e agora ela forma a segunda família e traz os conflitos que não foram resolvidos ainda. Então a dor é transferida de uma família para a próxima, e não consegue desvincular isso. E aí, quando une a vida daquela pessoa, do cônjuge, mais as famílias de cada um, aí tá feita a grande guerra mundial, né? Então a gente vai separar as coisas, desatar os nós, vamos ajudar a pessoa a se encontrar consigo mesma, poder aí ter esse bem-estar dentro do relacionamento, ou procurar um novo relacionamento para realmente ter um relacionamento saudável. Essa é a nossa proposta, né, para vocês. Então, se você conhece alguém que está vivendo aí um inferno no relacionamento, ou um inferno interior, e deseja começar a sua trajetória de cura, então é uma jornada, né? Então a gente vai estar com você, a gente dá a mão aí para você também ser feliz, porque não é só teoria, é algo que a gente vive também na prática. Isso conta muito, porque é uma questão de transferência de experiências, né? Uma facilitação de tudo isso por consciência mesmo. Então vamos juntos nessa jornada. Eu tenho certeza que vocês, se permitirem se curar, realmente algo extraordinário vai acontecer na vida de vocês. Então eu fico à disposição aqui e sempre contem comigo. Vocês podem também, além de prestigiar a gente, né? Curtindo, compartilhando, comentando, também entrar no nosso site para conhecer nosso trabalho, que é clinicaescolaintegrativa.com. Espero vocês
Espero vocês também entrando em contato pelo nosso WhatsApp para agendar suas consultas. E até breve.